ele quer a função inversa dessa função aí. Vamos lá. Então, se y é igual a 2x menos 5, então, vou fazer a f a menos 1. Então, vou ter y igual a 2x menos 5. Isso aqui é f, né? F, y igual a um f de x. Agora, eu quero um x igual a um g de y, né? Então, vamos lá. Eu vou isolar o x, porque o x agora é a minha imagem. Aí, vai ficar y mais 5 igual a 2x. X vai ser igual a y mais 5 dividido por 2, ó. Então, essa vai ser a minha função x igual a g de y. Então, quem é g de y? G de y é igual a y mais 5 dividido por 2. Deixa eu fechar a porta aqui. Bom, só que não é adequado a gente representar funções com essa letra y. Então, a gente reescreve essa função, somente substituir o y por x, mas continua sendo a mesma definição. Então, vai ficar f a menos 1, tá? Igual a x mais 5 por 2. Eu só reescrevi a mesma função, tá? Então, eu reescrevi ela desse formato aqui, que é o que ele pede, ó. Eu substituo y por x e o g de y por f a menos 1, que é a denotação adequada, ok? Então, vamos para outro exemplo. O exemplo 2 agora. Vamos lá. O exemplo 2 diz o seguinte: eu tenho uma função f, que o domínio, o conjunto A é os reais menos o elemento 3, tá? Ele quer ela no conjunto B, onde o B é o reais menos o elemento menos 1, ó, tá? Definida por y igual a x menos 1 sobre 3 menos x. Qual é f menos 1, ok? Então, desse exemplo aqui. Então, aqui a gente já pode observar que essa função y, o domínio dela, né? O domínio dessa função é 3 menos x tem que ser diferente de 0. Logo, x tem que ser diferente de 3, né? Por isso que o domínio dessa função f é os reais menos o elemento 3, tá? E ele quer transformar numa função, ó. Então, aqui, ó, o domínio f, daqui a imagem, é r menos o r é menos 1. Essa transformação dessa função y aí, nessa imagem. Então, ele quer a f a menos 1 dessa função. Vamos lá. Então, aqui y vai ser igual a x menos 1 sobre 3 menos x. Vou isolar o x porque a minha função inversa, x, né, é igual a um g de y. Essa é a minha inversa, porque eu vou fazer o contrário. Então, f é de A em B, g vai ser de B em A, ok? Então, x de g de y. Vou isolar aqui o x. Aí, vai ficar y vezes 3 menos x igual a x menos 1. 3y menos xy igual a x menos 1. Aqui vai ficar... Vou isolar o x, né? Então, vai ficar menos xy menos x menos 1 e vai para lá menos 3y. Aqui eu vou colocar o x em evidência e vai ficar menos x em evidência, né? Vai ficar y mais 1. E aqui, menos em evidência, 1 mais 3y. Esse menos com esse menos é divisão de menos com menos dá mais. Então, vai ficar, isolando o x, 1 mais 3y igual a y mais 1.
Onde o domínio dessa minha função agora, que é uma função, né? Onde eu tenho essa representação aqui, ó. X igual a 1g de y. Então, o domínio dessa função, y mais 1, tem que ser diferente de 0. Logo, o y tem que ser diferente de menos 1. Assim, o domínio de g é igual aos reais menos o menos 1, ok? E aí, agora ele quer a representação dessa inversa. Então, a gente representa essa inversa, né, da seguinte maneira. F a menos 1, e aqui onde é y, simboliza por x. 1 mais 3x igual a x mais 1, ok? Então, tá aqui a representação da inversa dessa função aqui do item do segundo exemplo, ok? Bom, só que aqui a gente fez da forma analítica, né, para identificar a inversa de uma função. A gente pode também determinar graficamente. Eu vou botar aqui uma observação para nós. Essa observação diz o seguinte: podemos determinar graficamente se uma função admite inversa, tá? Se uma função admite inversa. Nesse caso, passando uma reta paralela ao eixo do x, se passa uma reta paralela ao eixo do x, esta deve cortar o gráfico apenas em um ponto. Esta deve cortar o gráfico em apenas um ponto, tá? Deve cortar o gráfico da função ou a curva da função, tá? Em apenas um ponto. Ok? Então, vamos aí o exemplo. Vamos pegar essas aqui que a gente resolveu, tá? Vamos fazer, no caso, gráfico desse exemplo 1 aqui, ó. A função era y igual a 2x menos 5. Então, vamos lá para esse exemplo. Então, a função y é igual a 2x menos 5. O gráfico dessa função, né, que a gente já viu, então, aqui é x, aqui é y. Eu vou pegar aqui pontos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Pegar esses pontos aqui. Aí vai ficar menos 3 vezes 2, vai ficar menos 6 com menos 5 vai dar menos 11 aqui, ó. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, com menos 5 vai dar menos 9. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2, com menos 5 vai dar menos 7. Aqui 0, aqui vai dar menos 5. 2 menos 5 vai dar menos 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 5 vai dar menos 1. E 2 vezes 3, 6 menos 5 vai dar 1. Aí, a gente vai fazer o gráfico dessa função, né? Então, vamos lá. Isso aqui. X. E Y. Então, aqui eu tenho menos 3 e menos 11. Então, vamos marcar os pontos 0 em x, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, tá bom. Aqui, positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Em x, em y, ele só vai ter o 1 positivo, o resto é tudo negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Pronto. Então, o primeiro ponto é menos 3. Então, esse é o primeiro ponto aqui, ó. Menos 3 e menos 11. Vamos lá procurar ele. Menos 3 bem aqui e menos 11 bem aqui. Então, vai ser menos 3 e menos 11. Tá aqui o ponto. Vou apresentar bem aqui. Menos 3 e menos 11. O outro ponto é menos 2 e menos 9. Menos 2 e menos 9 bem aqui. Tá aqui o ponto. O outro ponto é menos 1 e menos 7. Menos 1, menos 1 e menos 7. Que tá bem aqui. O outro ponto é 0 e menos 5, que é esse aqui, ó. 0 e menos 5. O outro ponto é 1 e menos 3. 1 em x, menos 3 em y, que tá aqui, ó. Esse ponto. Marcar aqui. O outro ponto é 2 em x e menos 1 em y. 2 em x e menos 1 em y, tá aqui, ó. Bem aqui. Então, marcar esse ponto também, ok? E o último é 3 em x e 1 em y. 3 em x e 1 em y. Tá aqui, ó. Bem aqui. Agora, a gente une esses pontos, né? Vou usar isso aqui. Então, unindo esses pontos, vai ficar uma reta. Esse aqui ficou fora, porque eu acho que eu fiz errado. Vamos lá. Que eu não marquei direito. Deixa eu marcar. Dois e menos 1. 2 e 3. Tem que ficar uma reta. Não consegui fazer a reta, mas tudo bem. Tá aqui a reta, tá? Então, essa seria o gráfico dessa função, né? Dessa função y igual a 2x menos 5. E lá na observação ele diz: se passar uma reta paralela ao eixo do x, essa deve cortar a curva da função em apenas um ponto. Então, se eu passar aqui uma paralela em relação ao eixo do x, vou passar aqui, posso em cima ou embaixo, vou passar aqui, ó. Quando eu passar aqui uma paralela a x, eu cortei somente um ponto. Logo, essa função aqui admite inversa, tá? Essa função admite inversa. Se ela admite inversa, né? Aí, a inversa dela a gente já determinou. A inversa dessa função, tá aqui, ó, no exemplo, é esta função aqui, tá? Se a gente for fazer o gráfico dessa função, vamos fazer o gráfico dessa função para a gente enxergar a inversa. Então, no mesmo gráfico. Então, vou apagar aqui, tá? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou apagar. Eu vou fazer o gráfico da inversa dessa função. Aqui no mesmo gráfico, a inversa dessa função, tá aqui a tabelinha, tá aqui o meu, como é que ela ficou? X e f a menos 1, ó. X e f a menos 1. Bem aqui. Como ela é?
x mais 5 sobre 2, ó, x mais 5 sobre 2. Então, x mais 5 sobre 2. Então, vou escolher os mesmos pontos, tá? Só que eu vou pegar menos pontos. Vou pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vamos lá, voltando para mim não esquecer. X mais 5 sobre 2. Então, x mais 5 sobre 2. Deixa eu colocar ela bem aqui, ó. F a menos 1 é igual a x mais 5 sobre 2. Então, menos 2 mais 5 vai me dar 3. 3 sobre 2 aqui, ó. Que é igual a 1,5. Menos 1 mais 5 vai dar 4. Sobre 2 vai dar 2. 0 mais 5 vai dar 5 sobre 2, que é igual a 2,5. 2 mais 5 vai dar 7. 7 sobre 2 vai dar 3,5. Então, tá aqui os pontos dessa função, tá? Então, são esses 4 pontos aí. Então, o primeiro ponto é menos 2 em x e 1,5 em y. Então, 1,5, digamos que o 2 tá aqui, então 1,5 tá bem aqui. Então, menos 2 em x e 1,5 em y, que é isso aqui, ó. Aí, eu vou representar com outra corzinha, vou representar com vermelho o pontinho, tá? Deixa aí. Menos 1 em x e 2 em y. Então, vai ser isso aqui, menos 2 em x, menos 1 em x e menos 2 em y, aqui, ó. Bem aqui. Então, vamos lá marcar o pontinho. Ok? 0 em x e 2,5 em y. Então, se aqui é 2, aqui é 3, então aqui é 2,5. Então, 2,5 bem aqui, ó. Tá? Olha, eu esqueci o 1, desculpa. Esqueci o 1, olha. Bem aqui, ó. 1 mais 5, 6. 6 por 2, 3, ó. 1 e 3, esse ponto. 1 em x e 3 em y. Então, vamos lá. 1, 2, 3, bem aqui, ó. Esse aí é o 2,5. Então, vamos lá. 1 e 3. Depois, 2 em x e 3,5 em y. 3,5 em y. Se aqui é 4, 3,5 é aqui. E eu quero 2 em x, tá aqui o ponto. Esse aqui. Aí, unindo os pontos, vou escolher aqui uma cor. Esse verde, não, esse verde não vai aparecer. Vem o branco mesmo. Tá? Então, vai ter essa reta aqui. Talvez seja uma reta, não sei. Por entre esses pontos, é isso aí, tá? Não sei se é uma reta, tá? Então, aqui, essa daqui vai ser a minha função. No caso, f a menos 1. E essa daqui é a minha função f, tá? Onde essa função f admite inversa e a inversa dela está aqui, ó, tá? Nesses pontos. Vamos para outra